paz do Senhor. Bom dia. It's good to see you all today. É muito bom ver todos vocês aqui hoje. I must admit, Eu tenho que admitir, I'm a little bit fatigued. eu estou um pouco fadigado. The reason I'm fatigued E a razão pela qual estou is fadigado because my body is telling me é porque o meu corpo está falando para mim, I need more sleep. eu preciso de mais sono. It's 5:42 back in my home, Agora é 5h42 da manhã lá em casa. and I'm not adjusted totally to E this eu ainda não time. estou ajustado 100% com esse horário. So I'm just going to power through it Então eu vou vencer isso através do poder. and go in the strength and the energy of the Holy E vou Spirit. pegar a energia do Espírito Santo. Amen. Amém. The bad part about traveling back and forth like this A from these time parte zones, ruim de ficar viajando, indo e vindo, whenever I leave out tomorrow, é que quando eu sair daqui amanhã, I'll probably be adjusted to England time. talvez eu já vou estar ajustado com o horário daqui. And I'll leave England, go right back to the US E eu vou anyways. voltar para os Estados Unidos e vai voltar a bagunça. Thank you, Pastor John. It's been good to be with you all. Obrigado, pastor João, é muito bom estar com o I senhor. appreciate your pastor here Eu agradeço a Deus pela vida do vosso and pastor your leadership in this church. e pela vossa liderança nessa igreja. All the youth, Todos os jovens, y'all have done an excellent job in vocês this fizeram um event, trabalho maravilhoso neste evento. and your hard work E is o paying off. trabalho duro de vocês está sendo pago aqui. Your hard work pays off in these altars Nesse altar ele é pago and in your worship to e na God. sua adoração a Deus. As God is filling you with His Enquanto Spirit Deus começa a encher vocês do seu espírito and His power. e do seu poder. I'm thankful for the improvements made here at this church. Eu estou feliz pelas reformas feitas I nessa remember igreja. this roof was the ceiling was Eu much lembro que o smaller, teto aqui era bem menor and I was down lower, e eu estava mais baixo também, but we're moving up higher. mas nós estamos só aumentando. Ceiling's getting O bigger, teto está ficando mais alto and in faith, e em fé we're believing nós estamos crendo that God's going to give you a que Deus bigger vai dar a vocês um lugar and grander ainda church, maior, igreja. a place of permanent dwelling. Um lugar onde vocês vão ficar permanentes. These churches in England today, Essas igrejas na Inglaterra nos dias de hoje, they're hundreds of years old, elas têm centenas de anos. and they're mainly just memorial E a maior buildings. parte delas é só um memorial do que já foi. But I'll be praying Mas eu vou estar orando that God opens the que door Deus abra as portas for you people to para enter que those vocês churches, aqui nesta igreja, and it won't be a e memorial, este lugar não será um memorial, but it will be something mas será alive. algo vivo. That's what God's church is. Essa que a igreja de Deus é. His church A is igreja é alive. uma igreja viva. That's what we must be. É o que nós precisamos ser. So I give honor to your leadership. Então dou honra à vossa liderança. Glad Brother Jared has made this journey Eu with estou me. feliz que o Jared veio comigo nessa viagem, Brother James as well. o James também. If you have your Bibles today, Se você tem a sua Bíblia, let's look into the Gospel of John chapter 5. vamos olhar no Evangelho de João no capítulo 5. John chapter number 5 is where I want to read from. João capítulo 5 é onde eu quero ler com vocês. Pray the Lord will help me to preach this the way it needs to be Eu said. peço que Deus me ajude a pregar isso da forma que precisa ser pregado. In John chapter 5 in verse 1, Em João capítulo 5, no versículo 1. after this there was a feast of the Jews, Depois disso havia uma festa dos judeus. and Jesus went up to Jerusalem. E Jesus subiu para Jerusalém. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, que é chamado na língua hebraica Betesda, having 5 porches. o qual tem 5 alpendres. In these lay a great multitude Neste jazia grande multidão of impotent folk, de pessoas impotentes, blind, cegos, halt, mancos withered, e impedidos, waiting for the moving of the water. esperando o movimento da água. For an angel went down at a certain season Pois into the um pool anjo descia certo tempo ao tanque and troubled the water. e agitava a água. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in was made whole of whatever disease he had. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. And then in verse 5, the narrative begins to focus Então, no versículo 5, a narrativa começa a focar on one individual. em um indivíduo. Notice how amazing this Preste is. atenção quão importante é isso. Jesus goes to Jerusalem, Jesus vai a Jerusalém, where there is a
multitude of onde há people. uma multidão de pessoas. And then he goes to this place called E Bethesda, então ele vai para este lugar chamado Betesda, where there's all these sick people. aonde está todas as pessoas doentes. So he went from a multitude Então ele sai de uma multidão now to a group of para agora people, um grupo de pessoas. now to a E certain agora ele vai para um certo individual. homem. That's the way God works. É assim que Deus trabalha. He can speak to multitudes. Ele pode falar com multidões. He can speak to a group. Ele pode falar com um grupo. Was there which had an infirmity 38 years. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. When Jesus saw him lie E Jesus, vendo este deitado, and knew that he had been a long time in that e case, sabendo que ele estava neste estado havia muito he tempo, saith unto him, disse-lhe: Wilt thou be made whole? Tu queres ficar são? The impotent man answered him, O homem impotente respondeu-lhe: Sir, Senhor, I have no man. eu não tenho homem algum, When the water is troubled, que quando a água é to agitada, put me into the pool. me coloque dentro da água. But while I'm coming, another steppeth down before me. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus saith to him, Jesus disse-lhe: Rise, take up thy bed and walk. Levanta-te, toma o teu leito e anda. And immediately the man was made whole. E imediatamente o homem ficou são. Up his bed and walked. E tomou o seu leito e andou. And on the same day was the Sabbath. E aquele dia era o sábado. May God add his blessings Que to the Deus reading. abençoe a leitura desta palavra. You may be seated. Vocês podem se assentar. Verse number 7 is where I want to draw your attention. O versículo de número 7 é onde eu quero levar a sua atenção. The impotent man answered him, O homem enfermo se queixou: Sir, Senhor, I have no man. não tenho homem algum. I want to talk to us today about I have no man. Eu quero pregar para você sobre eu não tenho homem algum. Now, what is amazing about this story Agora, o que é maravilhoso dessa história is really the history that's going on here in John chapter é a 5. história que está acontecendo aqui em João capítulo 5. Man lives in the realm of limitations. Homem vive rodeado de limitações. He can be pushed Ele pode ser empurrado to extremities, até certas extremidades, but he will always find some kind of boundary. mas o homem sempre vai encontrar limites. We're looking at a situation where there is boundary line. Nós vamos encontrar uma situação onde há limites. The first boundary line that I want you to see O primeiro limite que eu quero que você veja is aqui with the Jews in particular. é com os judeus em particular. In verse number 1, Porque o versículo 1, this is a religious feast of the isso aqui é Jews. uma festa religiosa dos judeus. And these Jews had certain laws E eles tinham certas leis that they abided by. que eles viviam de acordo. Now, there's the law of God, Agora, há a lei de Deus and then there's the law of e man. tem a lei dos homens. How many understands this morning the most Quantos de important vocês law entendem nesta manhã que a lei mais is the importante laws é a of lei de God? Deus? I'm not saying that man doesn't have good principles or good Eu não estou laws, dizendo que os homens não têm bons princípios ou boas but I'm leis, saying this. mas estou dizendo isso. God's law A lei de is Deus, always ela é sempre above acima man's da laws. lei dos homens. The first 5 books of the Bible, Os primeiros 5 livros da in Bíblia the books of the law, são os livros da lei. God laid out Deus His colocou divine a order. sua lei divina. Now, later on in time, Agora, mais tarde no tempo, the Jews os judeus began to add things começaram a adicionar to coisas God's à law. lei de Deus. The Pharisees in Os particular fariseus em particular added 613 more adicionaram rules and 613 regulations leis a mais na lei de Deus, to what God had para already aquilo que ordained. Deus já havia ordenado. Now here's the kicker. Agora aqui está o problema. Those Jews added all those laws. Eles colocaram todas essas leis They themselves e eles mesmos did not even live não conseguiam viver what their law was. com a lei que eles haviam You estabelecido. remember whenever Jesus Você found lembra that quando woman Jesus encontrou aquela mulher that was taken in the act of que adultery, foi pega em ato de adultério? and he tells them, E ele fala para eles: you that have sinned, você que não tem let you cast pecado, the first stone. atire a primeira pedra. That would start the Jewish tribunal Isso fizeram eles então
to try to do away with this woman. Eles tentavam fazer algo com aquela mulher. But then Jesus goes on to say, Mas Jesus continua falando. it is written, Está escrito thou shalt not commit que adultery. vocês não devem cometer adultério. But I say to you, Mas eu vou dizer a if you vocês look upon a woman to que se lust você after her, olhar para uma mulher e you've pensar already errado committed dela, adultery você já cometeu adultério inside of your own heart. dentro do seu coração. You see, the laws of man Sabe, a lei dos homens, can always be crooked, ela pode ser sempre and they can torta always be e bent. elas podem sempre ser But the moldadas. law of Mas a God lei de is Deus, ela inscribed in está em stone. exata posição. It cannot be Ela bent. não pode ser bendada. It cannot be Ela não twisted. pode ser torcida. It is set Ela está ali in naquele stone. lugar e ela é imutável. Now the boundaries the Jews had set up in Jerusalem. Mas os limites que os judeus haviam colocado em Jerusalém It was against their law era de contra a lei deles. that on the Sabbath Que day no sábado a man would carry his homem bed. carregasse a sua cama. Jesus goes to Jerusalem. Jesus vai a Jerusalém. He sees the Jewish boundary Ele line. vê o limite que os judeus haviam colocado. And then in verse number 2, E então no versículo de número 2, inside of Jerusalem, dentro de Jerusalém, in a place called em um Bethesda, lugar chamado Betesda, which means the house of que mercy, significa casa da we misericórdia, find another boundary nós line. vamos encontrar mais um limite. Now this boundary line Agora esse limite, was by a sheep market. ele era próximo à porta das ovelhas, o mercado das ovelhas. Inside of this sheep E market, dentro deste mercado das ovelhas, after they had sacrificed the depois animals, que eles sacrificavam os animais, they would take the eles discards pegavam tudo que sobrava do animal and they would throw it e eles jogavam into this pool of em um water tanque de água that was the runoff que corria águas from pipes coming de into the city of encanações que Jerusalem. entravam dentro da cidade de Jerusalém. You remember whenever King Você Hezekiah lembra quando o rei Ezequias had built aqueducts criou to aquedutos get water into para the city of levar água para Jerusalem? dentro da cidade de Jerusalém? This is from those pipes. Estas águas que estavam neste poço vinham desses aquedutos. There is a problem in our churches Há um problema na nossa igreja. whenever we have to have Quando nós worship temos que ter a adoração or prayer ou a oração that is piped que está in sendo to our encanada services. dentro da igreja. Jesus said this, Jesus disse assim: out of your do belly seu ventre shall flow rivers. águas e rios de águas living vivas water. deverão fluir. I don't need someone else to Eu do não my preciso praying de for alguém me. estar orando por mim. I can go to Eu God posso chegar a myself in Deus prayer. eu mesmo em oração. I don't need someone Eu não else preciso alguém to be filled with para the estar Spirit ser for cheio me. do Espírito Santo por mim. I don't need the Eu não pipe preciso de encanamentos pipe in the para Holy levar Ghost o Espírito out Santo. of my belly Mas a meu ventre is há rivers rios de of living águas water. vivas fluindo. You see, we will be bound Sabe, nós vamos estar presos. just like in this text Como neste texto, whenever we're having to quando get nós something precisamos de algo piped in encanado for our healing para a nossa cura, and for our benefit. se nem para os nossos benefícios. In this sheep market, E neste mercado das ovelhas, those discards todo aquele resto que were sobrava thrown into this pool of era water. jogado nesse tanque de Betesda. There's the boundary now. Ali está o limite. The boundary is within this sheep O market, limite está dentro do mercado das and ovelhas. around this pool E ao redor desta is água 5 porches. está 5 alpendres. In these lay a great E multitude ali havia uma grande multidão of people de pessoas that are in bad que physical estão conditions. em condições físicas ruins. Look at what the Bible says. Olha o que a Bíblia diz. There is impotent Ali há people, pessoas impotentes, which means they have no que strength. significa que eles não têm força. There is a great multitude Ali há of uma blind, grande multidão de which cegos means they have no que vision. dizem que não têm mais visão. There is a great multitude of Há uma halt, grande multidão de mancos, which means they are crippled. que significa que eles não conseguem firmar as There is a pernas. great multitude of E há uma withered, grande multidão de which impedidos, means their limbs have become que significa useless. que eles se tornaram inutilizáveis. And all of E these todos esses have one thing in têm common. uma coisa em comum. They're laying down Eles estão on deitados the ground, no chão, which means o que significa they have no que eles não expectations. têm expectativa. No Não expectations. tem mais expectativa. Whenever we come to E God's house, quando nós
nós chegamos na casa de Deus, we need to have nós temos que ter expectations. expectativa. I don't just come Eu here não só venho aqui just to be here. só para estar aqui, I come here mas eu venho aqui with an com uma expectancy. expectativa God's going que to move. Deus vai se mover. When I come into E God's quando eu house, entro na casa de Deus, I come with the eu venho expectation. com a This expectativa might be the que service esse pode ser o culto where someone em que receives alguém vai salvation. receber a salvação. I come in Eu this venho house nesta casa with the com a expectation expectativa. somebody might Alguém pode be hoje filled with the ser baptism cheio of the com o Holy Ghost. batismo do Espírito Santo. This might be the Esse talvez service seja o culto where blinded onde eyes are os open. olhos cegos serão abertos. This might be the Talvez night seja esta noite o This dia. might be the morning Talvez seja esta where a manhã. marriage is put Onde back together. casamento vai ser colocado no When lugar we de come in the volta. presence of the Eu entro Lord, na presença de Deus. we need to E eu expect trago God to do expectativa things. esperando Deus fazer I algo. expect Eu God espero que to Deus bring revival to traga the church. avivamento sobre a I igreja. expect Eu God espero que to Deus save someone's salve household. alguém nesta casa. I expect Eu God espero de to Deus save que someone salve alguém. every time I walk E in the quando building. toda vez eu I entro, expect eu God espero de to work Deus His wonders. trabalhar as suas maravilhas. But we're in a church world Mas nós estamos em uma igreja just like this pool como was, este tanque de Betesda, where we have no expectations. onde não temos mais expectativas. We just expect things Nós só esperamos as coisas to be the way they always have been. serem como sempre foram. We expect Nós things esperamos que as coisas to never change. nunca mudarem. For years, Por anos, they would wait for a certain season. eles esperavam um certo tempo. The Bible says in verse number 4 E a Bíblia diz no versículo that 4 an angel que um anjo, that is also interchangeable with the word que minister. também pode ser usada a palavra ministro, A minister would come down at a certain ministro season viria of em um time, certo tempo. and that minister would trouble E the aquele waters. ministro agitava as águas. And then whoever was the first E in the pool, quem era o primeiro a entrar nas águas, their disease was gone a from sua them. enfermidade saía do seu corpo. Now, I have seen God Agora, eu já vi Deus work through His ministers. usar os seus ministros. The Bible says He maketh A His Bíblia angels diz as que Ele faz os spirits, seus ministros pelo Espírito and His ministers a flame of e fire. os seus ministros como chamas de fogo. I'm thankful this Eu morning sou feliz nessa manhã that God still que has Deus ministers ainda tem ministros na sua that are igreja going down at a que certain vão descer em season, certo tempo and they are e stirring up eles vão the waters. agitar as águas. I tell you, God did not call me. Eu vou te falar, Deus não me chamou. How can I say this right? Deixa eu tentar falar isso de uma forma que você God vai did entender. not call me Deus não me chamou to get up in a pulpit para subir a um púlpito and deliver a e lecture te entregar uma literatura to the ou um congregation. ensinamento para a congregação. That's not what God Não, calls não us. foi para isso que Deus me chamou. We think Nós sometimes pensamos algumas vezes that a preacher que um pregador is like when we go to a é restaurant como nós vamos a um restaurante and we sit at the e table nós sentamos na mesa and they bring us a menu e eles nos trazem um menu and we decide what we e eu want. escolho o que eu quero. All right, this is the picanha that I Eu want. quero essa picanha, Medio, esse cooked medio. The chocolate mousse mousse de chocolate and then flan. e também quero um pudim. We think that preaching Nós pensamos que a pregação is something we pick at a é menu. algo que eu escolho em um menu. But that's not why God calls Mas não é preachers. para isso que Deus chamou pregadores. Preachers don't bring us what we want. Pregadores não trazem o que a gente They quer, bring us what mas we eles need. trazem aquilo que a gente precisa. If I tried to give you what you want, Se eu tentar te dar o que você quer, you wouldn't want it. você não iria querer. But if I can Mas se deliver, eu te entregar what you o need, que você precisa, you'll be better for você vai receber. when Pastor John preaches, Quando o pastor João prega, or these other preachers ou come os here to outros preach, pregadores pregam, they're not here eles não estão aqui to give you what you want. para te dar o que você quer. I've known people in Eu churches, conheço pessoas em igrejas and they say this to e me. eles falam assim para mim: Well, now, brother so-and-so's an all right preacher, ah, sabe, aquele pregador, but that one preacher in mas particular, aquele pregador em Oh, particular,
Oh, whenever he comes, quando ele vem, I can just feel the eu fuego. consigo sentir o fogo. That was Spanish, wasn't it? É, Fogo. isso era espanhol, mas ele que fala fogo. Whenever that one preacher comes Quando aquele pregador and he vem, stirs up the quando ele waters. mistura as águas, Man, we love it when that olha, one nós religion com uma religião that revolves around a que se certain type of volta atrás de preacher certo pregador, instead of e ao something invés de algo that is truth que é verdade, in the Holy é a Bible. palavra de Deus. There are certain people Há certas pessoas that will follow que preachers, elas vão seguir pregadores and it becomes a e trend. se torna uma tendência, It becomes something that they flock se after. torna algo que eles procuram. They're running after this certain Eles type of estão preacher. procurando atrás de certos pregadores. We have preachers in the United Nós States right temos now, pregadores nos Estados Unidos hoje em dia in their way of preaching. que ao jeito deles Listen, pregar. I love all types Olha, of preaching. eu gosto de todos os tipos de Don't pregação. misunderstand me right Não here. me entende errado. But there are certain preachers Mas há certos that pregadores if you are not, que se você if they're not doing that, se eles não estão fazendo then isso, you must not be anointed. então o povo para de sentir a unção. That's not true. Isso não é verdade. I love to hear you Portuguese preachers. Sabe, eu gosto de ouvir os pregadores brasileiros. Agora, receba agora. Agora, receba agora. I love that. Eu amo isso. But I've also seen preachers. Mas eu também já vi pregadores. Our friend Brother Bento. Nosso irmão Bento. I was with Brother Bento a Eu few weeks estava com o ago. irmão Bento alguns dias atrás nos Estados Unidos. And Brother Bento will come to the pulpit E o pastor Bento vai vir ao púlpito. and he will cry tears. E ele vai derramar lágrimas. And it's just as anointed. E assim também tem unção. Are y'all hearing me this morning? E escute-me nesta manhã. If we are not careful, Se nós não tomarmos cuidado, we will sit by nós the pool vamos sentar perto do and we tanque. will wait for E our nós vamos esperar o what we nosso, want aquilo que a gente type quer, of angel o nosso tipo de to anjo, stir up the para waters. agitar as But águas. Jesus Mas says, Jesus disse, you don't need an você angel. não precisa de You don't need anjo, another preacher. você não precisa de outro I am pregador, here now. pois eu estou And while aqui. Jesus is here, Eu quero que all Jesus things agite as are águas da possible. casa. Hallelujah. Aleluia. We wait Nós esperamos for that certain event para aquele certo evento, where we know onde nós sabemos the preacher, this certain type of preacher, algum certo tipo de is pregador coming at this certain vai season. vir naquele culto And he's going to e ele vai agitar as águas. stir things up. But the problem with Mas that o is problema com isso é, only one gets healed. somente um é curado. When Jesus comes, Quando Jesus vem, it isn't just one that gets não healed. é só um que é curado. It's not whoever is first to the altar. No altar, It's not who is first to post on social não é media. quem chega primeiro no altar ou quem posta primeiro nas redes It's sociais, for the one mas é para aquele that says, I heard Jesus que fala, say, eu ouvi Jesus dizer, come unto me, venham a mim, all ye that todos labor. vós que estão cansados. I think that includes me. Eu acho que isso inclui a mim. He's not just the Ele healer não só é aquele que cura of one man uma pessoa só in one season, em culto but he apenas, is the Savior, mas ele or é if no, it's summer, ou se for no verão, Jesus Jesus is the God Ele é o of all Deus de seasons. todas as estações. Now, when Jesus gets to this pool, Agora, quando Jesus chega nesse tanque, he points out probably the worst case. Jesus procura talvez o pior caso. A man that has an infirmity, O homem que tem uma enfermidade 38 por years. 38 anos. This man Este homem has came to the pool veio até o tanque 38 years. por 38 anos. Whenever you read on down in this E chapter, quando você vai ler um pouco mais desse capítulo, in verse number 14, lá no versículo 14, when Jesus sees quando this man in Jesus the vê temple, esse homem no templo,
He tells him, Ele fala para ele: go and sin no more, vai e não peques mais, lest a worse thing come para que upon algo you. pior não te aconteça. Which O connotates que nos dá uma ideia, the a possibility possibilidade that this man de was que not esse homem always like nem this. sempre foi assim. Possibly it was some sort of sin. Possivelmente ele já foi um homem bom, And this man began to digress mas in por time. causa do seu pecado ele começou a ficar enfermo. And 10 years E passed 10 by. anos se passaram. He might be able to walk to the Talvez pool, ele até começa a conseguir andar but até he o tanque, still doesn't get in the mas water. ele não entra na água. 20 years, 20 anos se passam. he might be able to crawl to the Talvez pool. ele consiga se arrastar But até he o doesn't tanque, get into the mas water. ele não entra na água. 30 plus years has 30 gone anos by, mais e ele está indo ao and tanque. he goes to the Ele place, vai até aquele lugar, but he never mas gets ele into the nunca water. entra na água. Can you Você imagine consegue imaginar coming for 38 seasons 38 estações and being in worse e condition está na pior condição than you was when que you você started estava quando 38 você years começou ago. a chegar na igreja? I want to preach right Eu now vou pregar agora, because we're dealing with this in, porque nós people, estamos lidando com pessoas in assim, people's lives in our churches. nas vidas das pessoas dentro da igreja. I had a conversation Eu with a tive uma gentleman recently. conversa com uma pessoa. This man is over 70 years of Esse homem age. tem mais de 70 anos de idade. He has been a faithful tithe payer. Ele foi um homem que deu dízimo a vida He inteira has been fielmente. faithful to the house Ele of the tem sido Lord. fiel com a casa de Deus. Him and his wife are wonderful, godly Ele e a people. sua esposa são pessoas maravilhosas, But I was crentes. talking to him in E the eu estava last few conversando weeks, com ele. and this is what he told me. E olha o que ele me falou. He said, David, Ele falou: David, I'm never going to leave the church, eu nunca vou sair da igreja. but sometimes it feels Mas like algumas vezes parece that I'm not getting what I need que eu não estou conseguindo o que eu preciso when I come to church. quando eu venho na igreja. My mind immediately went to this A minha text. mente logo foi a esse texto. Do you know that it's possible Sabe que é possível to come to church você vir à igreja and be in worse e shape você estar em um estado pior when you de leave que quando você sai, than when you do walked que in the quando door? você entrou aqui dentro? Did you know it's possible Você sabia que é possível to watch other people você ver outras pessoas get the help conseguir ajuda and e receive the healing receberem a cura in your e você situation na sua situação only digresses só piorar and becomes e worse? se tornar pior, Worse and pior worse e and pior e worse. pior? It is possible É possível that we can pay our que a tithes gente consiga dar os nossos and we dízimos can have good church e nós attendance, podemos ter uma boa And assistência we na can put igreja money in the e a offering, gente coloca dinheiro na but oferta leave in e worse sair daqui spiritual pior condition. espiritualmente falando. This man for Esse homem 38 por seasons 38 anos went to the pool foi ao tanque, only to miss the mas water. perdeu a água. Have you came to church Será que você já veio à igreja and missed the e God perdeu of o the church? Deus da igreja? Have you sung Será about que the você church já cantou na igreja, but missed the mas God of perdeu the o church? Deus da igreja? Have you sung Será about que healing você já cantou aqui, but you've missed the mas healing? perdeu a cura? Have you sung Será que você já cantou about the Holy sobre o Ghost? poder do Espírito But you Santo, missed the Holy mas você Ghost. perdeu o It Espírito is Santo? possible É possível to come to ir church à igreja week after week semana than when pior you do started. quando que você entrou, The water. mas ele perde a água. I cannot imagine the grief that this man Eu não feels consigo imaginar o luto que esse homem vive. whenever Jesus comes, Quando Jesus vem stands before him, e fica de pé perante ele, and Jesus says to him, e Jesus diz a ele: "Wilt thou be made whole?" queres ficar são? This man doesn't understand what's going Esse on. homem não entende o que está acontecendo. Jesus speaks to the will. Jesus está falando com ele. He's not giving this man an opportunity. Jesus não está dando a ele só uma oportunidade. He's giving this man Jesus está dando a este homem a will uma fonte that he can change, que ele pode mudar that will change e his que whole vai life. mudar a vida dele inteira. Let me tell you, every weekend Deixa there's eu an te falar, opportunity. todo fim de semana há uma There's an oportunidade. opportunity right now. Há uma oportunidade There was an agora. opportunity Há last uma night. oportunidade na semana But if passada. someone Mas se alguém does not have their não will tomar vontade to be God's will, de ter a vontade de they Deus na sua will vida, never be made eles whole. nunca vão mudar. When Jesus speaks to Quando this Jesus man, fala com este homem, he said, "You've been ele looking fala: você está olhando for an por angel um anjo
anjo to help you get para in te water. ajudar a chegar na But água. I am here Mas eu estou not aqui to help you get in não the para te water, ajudar a chegar na but água. I am the Mas eu water. sou a água. Now listen to me. Agora escute. This man says to Jesus, Este homem fala para Jesus: Sir, Senhor. hang on a minute. What is a sir? O que é um senhor? It's a man. É um homem. This man says, man, Ele fala para Jesus: Senhor, I have eu não tenho no man. homem algum. Think how crazy this is. Pensa que loucura isso. Who was Jesus? Quem era Jesus? Son of God, we know that. Jesus era um homem. And guess what he was? E adivinhe só, He was a man. Jesus era um homem ali. In him dwelt all the fullness of the Godhead E bodily. ele habitou com todo o poder de Deus em seu corpo. Jesus was a man Jesus era um homem. standing in front of this Em man, frente a este homem. and this man E este says, homem olha para Jesus e diz: I have no Eu man. não tenho homem. Jesus can be standing right in front of Jesus you, pode estar bem na sua frente and they don't even know it. e você nem perceber. The help that you need A ajuda que você precisa can be staring you pode right in estar your te olhando eyes, na bolota dos teus and you olhos never e even você recognize nem it. percebe. This man says Esse homem olha e diz to a man, para o homem: I have Eu no não man. tenho homem. Now, Agora, listen to what this man says. olha o que ele diz: He said, Sir, Senhor, I have no man eu não tenho homem to help me para me ajudar get in the water. a chegar nas águas. When I go to step Porque in, quando eu vou pisar na água, somebody jumps in front of me alguém pula na minha frente and they get my e healing. eles recebem a minha cura. This man begins to use excuses Esse homem começa a usar desculpas, just like we use assim como excuses. nós usamos desculpas. This man has learned Esse homem aprendeu how to live his life como viver uma vida as a victim. como uma vítima. Listen to this. I want to go through this. Olha, escute o que eu vou falar, eu quero ir através disso. 10 signs that you are living your life as a 10 victim. sinais que você está vivendo a sua vida como uma vítima. You complain more than Você you act. reclama mais do que você age. You complain about the same Você problems. reclama dos mesmos problemas. You are never able to get a resolution. Você nunca vai atrás de uma solução. You're always looking for other people to Você está save you. sempre procurando alguém para te salvar. I could preach a while on Eu that right poderia there. pregar um tempo sobre isso. You want to get on social media Você entra nas redes and sociais find people e encontra that pessoas sympathize que with the estão way you feel, simpatizando com a forma que você se sente. and you think by them E liking your você acha Facebook porque eles post curtem o seu post no that Instagram invalidates que está validando your illness. a sua ferida. Always looking for other people Estão to save sempre you. procurando alguém para lhes ajudar. How about this one? E essa aqui? You take more than you give. Você pega mais do que você dá. There's a lot of church people just Há like that. muitas pessoas na igreja assim. Give me, Me pastor. dá, me dá, me Give dá, me. me dá, me dá, me dá, me dá. As long as you got churrasco, Porque sempre que ela quer churrasco. as long as you've got food, Quando tem comida, eu tô aqui. as long as you got money, I'm Se there. tem dinheiro, eu tô aqui. But when the pastor Mas preaches, quando o pastor prega, bring ye all the tithes in traz the o seu dízimo, storehouse, as suas ofertas. you're gone. Aí você foge da igreja. You're vamanosin. Porque você fala, vamos. You take more than you give. Você pega mais do que você dá. How about this one? E essa aqui? You are uncomfortable Você fica desconfortável with being emotionally stable. em estar emocionalmente estabilizado. Young people are like this. Jovens são assim. Emotional roller coaster. And they run to the E eles directors. correm nos I'm diretores. going to be a preacher. Eu vou ser um pregador. 2 days later, 2 dias depois, their girlfriend breaks up with a them. namorada termina com eles. They're up here on dia estão Sunday aqui no domingo, after this youth event. depois deste congresso. Some young lady says, Alguma moça diz:
God has done a miracle in my Deus life. fez um milagre na minha vida. He's healed me from anxiety, Ele me depression. curou da minha ansiedade, da minha depressão. I know I'm accepted and loved by God. Eu agora sei que sou amada por Deus. And then a week later, Mas uma semana depois, when you post a selfie, quando você posta aquela selfie, and somebody does not like your e alguém selfie não Instagram curte a post, sua selfie no Instagram, victims. são vítimas. You are in crisis more than you are in peace. Você está mais em crise do que em paz. You make everyone around you tired. Você faz todas as pessoas na sua volta ficarem cansadas. Is this your life this morning? Será que é a sua vida assim nessa manhã? Is all you do Será que tudo que você faz drain the life out of everyone tira a else? vida de todo mundo que está ao seu redor? So help me, I think there's some people Me in this ajuda. world Há algumas pessoas o tempo todo than they would ever smile or do que laugh. elas sorriem para alguém. You harm others with constant negativity. Você machuca as pessoas com a sua negatividade. And listen to this last one. E escute essa última. You never accept Você responsibility nunca aceita responsabilidade actions, pelas suas próprias ações. and you're E constantly você blaming constantemente está someone colocando else. a culpa nas outras pessoas. It's exactly what this man É o was que doing. este homem estava fazendo. He was blaming Ele somebody estava colocando a else culpa em alguém, whenever really quando na verdade he should be looking at ele himself. deveria estar olhando para si mesmo. I had a friend of mine years ago. Eu tinha um amigo meu anos atrás. He was going to preach in a city, Ele foi pregar em uma cidade. and the house that he was staying E a in, casa que ele estava ficando, the people that was living there as pessoas que moravam ali, was away that weekend, estavam fora da casa naquele fim de semana. and he had never been there to this E ele nunca tinha house ficado before, naquela casa antes. but they gave the house for him to Mas stay in. deixaram a casa para que ele pudesse And ficar na casa. so whenever he got there that Então, night, quando ele chegou na casa naquela noite, they told him the code to the door. eles falaram para ele o código da porta. He walked in the front door of that Ele entrou house, pela porta da frente and there was not supposed to be anybody e there. não tinha ninguém na casa. He walked up the stairs, Então ele subiu as escadas and they told him, you go down to the third e ele bedroom falou on assim: the olha, left. você vai no último quarto na sua As esquerda. he's walking down the E hallway, enquanto ele está andando no corredor, he sees someone ele vê alguém walking towards him. vindo na direção dele. It was dark, Estava it escuro, was nighttime, era bem de noite, but by the light of the moon, mas por causa da luz da he lua, could see someone ele walking está in his vendo direction. alguém vindo na direção And he dele. kept on walking E ele and walking, continuou and it got andando closer and e ele closer. começou a chegar mais perto And desse he homem. said, hey, stop E right ele there. falou: "Oh, para aí! I didn't know anybody was here. Eu não sabia que tinha alguém na casa." And he looked a little closer, E ele olhou mais perto and he was looking at his own e na verdade ele reflection estava olhando o seu próprio reflexo in the no mirror. espelho. And this is what he said. E olha o que ele falou: I had an encounter with myself, eu encontrei comigo mesmo and I scared myself. e eu me assustei. I wonder this morning if I could bring a mirror in Eu here, queria nessa manhã trazer um a espelho, spiritual mirror, um espelho espiritual, and I could hold it up to e eu you. queria segurar para você. Would you be scared Será que você estaria assustado com of você your mesmo, own reflection? com a sua próprio reflexo? I think what Jesus was doing with this Eu man acho que o que Jesus estava fazendo com este homem, is he was bringing a spiritual mirror enquanto Jesus estava colocando um espelho espiritual and showing that e man mostrando para aquele homem exactly who he was. quem ele era. He's been there for 38 Ele years. está lá por 38 anos He has had no success. e ele não teve sucesso. He has had no healing. Ele não teve cura. His condition is A gradually getting condição worse and dele worse and está ficando worse. pior e pior e pior. And Jesus is wanting him E to know Jesus está querendo dizer para you ele: cannot blame. você não pode colocar a culpa anybody else. em mais ninguém. It's not the A pastor's culpa não é fault. do pastor. It's not your A friend's culpa não é dos fault. teus At amigos. the end of the No day, final do dia, it's all on é you. nossa culpa. It's not the church's Não é fault. culpa da igreja. It's not your Não teacher's é dos fault. seus professores. But it's your fault. Mas é tua culpa. I say right now, Eu disse agora, you need to look at who você you are precisa olhar para quem and você realize é e perceber at the end of the que no day, final do dia I must answer to eu Jesus.
Jesus. preciso I entrar. must answer to Eu God preciso dizer for myself. pela minha alma. Therefore, Então, I must get in eu the preciso water. entrar nas águas. Someone else's prayers A oração de alguém is good, é bom, but it was not enough. mas não era suficiente. Because this man has a problem Porque ele tem problema with his own will. com a sua própria vontade. And Jesus stands E before him Jesus fica de pé na presença dele and speaks directly e to fala his will. diretamente com ele. And this man goes to making E este excuses homem começa a levantar desculpas, when he should have realized quando na verdade ele deveria ter percebido Jesus is here que now. Jesus está aqui agora. I've come to London Eu today cheguei em Londres hoje to tell somebody para dizer a alguém: you don't need another handout. você não precisa de mais uma mão You don't need estendida. a few more pounds Você não in your bank precisa de account. mais alguns poderes. But what you need Mas o que is você precisa what's here é right o que now. está aqui agora. You need Jesus. Você precisa de Jesus. Jesus is in this Jesus house. está aqui nesta It's casa. not just in Não America é só na that's América stirring up the que tem waters, águas sendo but it is agitadas, Jesus mas that's é here Jesus que with está his aqui hands reaching com as out mãos that estendidas says you don't e need está it. dizendo você não precisa. All you need is me. Tudo que você precisa é de Jesus mim. says this morning, Jesus está dizendo all nesta you manhã, need is me. tudo que você precisa All sou I eu. need is him. Tudo que eu preciso I é just ele. need that Eu só man. preciso de Jesus. When he realized that Jesus Quando ele percebe que Jesus was there estava ali, not to be sympathetic não para ser simplesmente in superficial, his victimhood, com a sua, não aceitar o seu vitimismo. but Jesus was there with one purpose. Mas Jesus estava ali com propósito. I'm not here Eu não estou aqui for the continuation para continuação of someone living their de life alguém continuar vivendo a vida as a victim, como uma vítima, blaming everyone else. colocando a culpa nas outras But pessoas. what I am here Mas o que eu for estou aqui para fazer is for é someone para alguém to leave sair with daqui victory. com vitória. You can be a victim Você pode ser vítima or you can have the ou victory. você pode ter You vitória. can't have both. Você não pode ter os dois. But if you want victory, Ou se você quiser vitória, that's why Jesus é is por isso here. Jesus está aqui. So you can get up Para que now. você pode se levantar I said agora. you can get up E now. você pode se levantar agora. Doesn't matter how long Não you've laid importa there. quanto tempo você ficou When no chão. Jesus is here, Mas quando Jesus está Jesus aqui, says, "Get up Jesus diz, now." se levante. Doesn't matter how sick Não you've importa been. quão doente você foi. When Jesus is Quando here, Jesus está aqui, Jesus says, "Get up Jesus diz, now." levante. When the Son of God Quando o Filho de Deus is in a place está no lugar and he speaks the e ele word fala a palavra with authority, com autoridade, I think somebody eu posso can get up ficar de pé, because Jesus porque is here. Jesus está aqui. Jesus was there, Jesus estava lá and Jesus is here this morning. e Jesus está aqui nesta manhã. Jesus has a way Jesus tem caminho of getting right to where we are de chegar exatamente onde nós estamos and finding us e encontrar-nos. no matter where we're hiding Não at. importa onde estamos nos escondendo. This man was hidden Este homem estava in a escondido multitude of sick. atrás de uma multidão de doentes. You're here this morning Você está aqui nesta manhã and you're hiding as e well. você está também tentando se esconder. You're hiding in a multitude Você está se escondendo no meio da multidão of depression, de depressão, a multitude of uma anxiety, multidão de ansiedade, a multitude uma multidão of other victims. de outras vítimas. And you feel like, E você sente, I will never escape eu nunca vou escapar this life desta vida as a victor, como um vitorioso. but I will die Mas eu vou morrer constantly blaming others. constantemente colocando a culpa nos Listen, outros. I don't know your story Eu não sei today, a tua história hoje. and I'm sorry for what's E me happened. desculpa pelo que aconteceu. I'm sorry someone took advantage of you. Desculpa, talvez se alguém abusou de Maybe você. you've been dropped along Talvez the way. você foi derrubado no caminho. But God Mas says, Deus está dizendo, I don't drop eu não anybody. derrubei ninguém. God says, Deus está I dizendo, don't let eu anybody não deixo ninguém out of my hand. dar fora das minhas When I mãos. speak the Mas eu word, vou falar a palavra. it doesn't matter who Não says importa quem disse that you can't. que você não pode. God says, Deus está dizendo, oh, yes, you sim, can. você pode.
Stand with me, please. Fique de pé comigo, por favor. I have no man, Eu não tenho homem algum, but Jesus was the man mas Jesus era o homem that this man needed. que este homem precisava. It's been over 50 years ago now. Passou mais ou menos 50 anos já que isso aconteceu. Maybe closer to 60 years now. Talvez 60 anos. The man that took me to Brazil, O homem que me levou ao Brasil, trained Pastor James in que interpreting. treinou James para ser um tradutor, Pastor Bill Burkett. Pastor Bill Burkett. He was a great friend of Pastor Sebastian in the church Ele in era o Mato grande Grosso. amigo do pastor Sebastião. In the 1970s, Pastor Bill Burkett Nos anos de 1970, o pastor Bill Burkett went way up in the Amazon foi region bem dentro da Amazonas. and was preaching about Jesus. E ele estava pregando de Jesus. And he was giving out Bibles. E ele estava entregando Bíblias. He was in a certain village. E ele foi a uma certa vila. And they said, if you will continue up this one E eles tributary, falaram assim, olha, se o senhor continuar nessa estrada aqui, it'll take you about 2 or 3 days to get vai te there. demorar mais ou menos 2, 3 dias caminhando para o senhor chegar. But there's people Mas há pessoas ali that's never heard about que Jesus nunca ouviram falar de Jesus. up that stream. Atrás dessas árvores. Pastor Burkett said, let's go. O pastor Bill Burkett falou, vamos, eu They quero pregar traveled para for over eles. 2 days. E eles viajaram por mais ou menos 2 dias. And they finally arrived in that E village. então eles chegaram naquela vila. And when they got there, E quando chegaram ali, they were amazed ali eles ficaram maravilhados. as the natives came out of Porque their quando os huts. nativos começaram a sair das suas tocas, And in their na foreheads testa deles, was a cross. eles tinham umas cruz pintada. Brother Burkett looked at his interpreter and said, O pastor Bill olhou para o tradutor e disse, this must not be the right place. talvez nós não estamos no lugar certo. These people, they've got crosses in their Porque eles forehead. têm cruzes na testa. They've heard about Mas Jesus. eles já ouviram de Jesus. The interpreter began to discuss O with them and tradutor talk to them. começa a perguntar para eles. And they said, no, we don't know who you're talking E eles falam about. assim, não, nós não sabemos de quem você está falando. Jesus, we don't know who that is. Nós não sabemos quem é Jesus. And Brother Burkett said, well, E então o irmão Burkett perguntou, what is this cross in your mas o forehead? que é essa cruz na testa de vocês? They said, oh, that's from years Ele ago. falou assim, isso é de anos atrás. The chief of our village O chefe da nossa vila had a dream one teve night. sonho uma vez. And he seen a man E ele viu um homem dying on a que cross. estava pendurado em uma cruz morrendo. And he said, I'm E ele dying dizia, for estou you. morrendo por você. Pastor Bill said, O pastor Bill olhou e disse, do you know who that man was você that sabe died for quem esse you? homem era que morreu por vocês? They said, we don't know him, Eles falaram, nós não o but conhecemos, we would like to know him. mas nós queríamos o conhecer. He said, that's why I've Ele falou, come é por isso que eu trouxe to tell you about the essa man. palavra para te falar sobre o that homem died que for you. morreu por você. You can use the excuse today, Você pode usar a desculpa hoje and you can blame other people. e você pode colocar a culpa em outras pessoas. But I tell you right now, Mas at eu this vou te building, dizer aqui agora, where there's all these other people, I get it all. onde há todas essas outras pessoas, While we're in this multitude of enquanto nós crowd, estamos nessa multidão de pessoas, God says to you right Deus now, está dizendo para você agora, you don't have any more excuses, você não precisa mais usar as desculpas, because I have come to this service porque eu today, vim nesta igreja hoje and I am the man that e you eu sou need. o homem que você precisa. Rise, Levanta-te, take up thy bed. toma a tua cama. I wonder right now in this building, Eu me pergunto se agora nesta I casa feel the Spirit of the Lord eu sinto o drawing someone Espírito do today. Senhor aqui. Why don't you just lift your hands right now and ask Por que você não God levanta suas mãos neste to have ambiente? His way in this service right here? Have your way, Holy Spirit. Ah, Espírito Santo, trabalha em nosso meio. No more excuses. Chega de dar desculpas. No more blaming other people. Chega de colocar a culpa nos outros. Jesus is here. Jesus está aqui. Is there anybody in this house right Há now? alguém aqui nessa casa. God sees you back there Deus right está now. te vendo onde você está. And He says, I'm here. E Ele está dizendo, eu estou aqui.
rise up and walk. Levanta-te e anda. If that's you right now, you Se need to rise este é up and walk in this você direction. precisa levantar e vir a este altar. Come on, right Vai, now. saia do seu lugar e venha a You este need to altar. rise up Levanta-te. and you need to walk E in você this precisa direction. vir para este altar. Walk in this Venha direction. para este altar. Walk in this Venha direction. para este altar. Come on, there's somebody right Vai, now. alguém aí. God bless this man. Deus abençoe este jovem. God sees this man right here. Pode vir aqui. There's others that's sitting. Há outros que estão vindo. God bless this man Deus right here. abençoe este homem aqui. There's others. Há outros aqui. Are you going to die Você vai morrer. living your life Talvez a sua vida as a victim? como uma vítima. But God says Mas right Deus now, está dizendo aqui hoje. there's victory for Há you. vitória para você. There's victory for Há you. vitória para você. No more victim. Você não é uma vítima. No more blaming Chega others. de colocar a culpa nos No more outros. excuses. Chega de dar desculpas. Jesus is here right Jesus now. está aqui He's here agora. right now. Ele está aqui agora. Anybody else? Come on, Mas come on. alguém venha, 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 venha. Hallelujah. Aleluia. Oh, how he loves us. 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 Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele, oh como Ele nos ama, Ele nos ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. I'm glad for all these that we've got up here around Eu the estou front that's feliz por seeking aqueles que God. já chegaram aqui. But here's what I want us to do at this moment. Mas eu quero lidar com vocês. I want as nesse momento. many youth as possible. Eu quero falar com I want vocês. you to feel this Eu right quero que here. vocês saiam do seu And lugar feel e this venham aqui area à right frente. here. Venham e enchem este And we're lugar. going to pray. E nós vamos orar Come on, neste come on, momento. come on, come on. Venha, Step saia out do seu right lugar now. e venha, venha. Step out right now. Venha, venha, venha. I know what it's like working with youth. Eu sei o que é trabalhar com jovens. They have excuses. Eles têm desculpas. They're up one day, they're down the dia estão lá next. em cima, outro dia estão aqui They're going embaixo. through these different changes Estão in life. passando por essas mudanças na vida. But Jesus Mas Jesus is all está. that I ever E need. Ele é tudo que você precisa. I said Jesus Eu disse, Jesus is all é tudo that I ever que need. você precisa. Young folks, Jovens, no more excuses. chega de dar desculpas. God has called you Deus te chamou and God has equipped e Deus te preparou with the ability com a habilidade and the power e o poder to rise up. de se levantar. How many of the church out sitting out there right now would Todos aí say, na igreja, we need this nós youth precisamos dessa juventude to rise up para and se eat? levantar And to show the rest of Europe e mostrar ao resto da Europa the devil doesn't have que o everybody. diabo não tem todo mundo. There's still some Holy Ainda Ghost, há pessoas cheias Bible believing young que people acreditam na palavra that's going to rise que up. vão se levantar. Rise up in Se the last levantar nos days. últimos dias. Rise up Se with levantar power. com poder. One more thing and we're going to pray. Mais uma coisa e vamos orar. Jesus tells the man, Jesus diz ao homem: rise, levanta-te, take up thy bed toma a tua cama and walk. e anda. The Jews that had set the boundary Os line, judeus que haviam colocado o limite, that it was wrong que era errado to carry the bed carregar a cama on the Sabbath no day. dia do sábado. But when Jesus spoke Mas those quando words, Jesus falou com ele, he was wanting all the ele rest of the world estava to know andando lá. you can rise up Você pode se levantar and you can e carry você pode carregar what was carrying you. aquilo que estava te carregando. When Jesus says Quando walk, Jesus diz anda, that
word literally means Esta palavra significa step on it pisa em cima with authority. com autoridade. This morning, Sabe, nesta manhã, step on it pisa sobre with authority. com autoridade. Step on Pisa depression. sobre, Step on pisa sobre anxiety. ansiedade. Step on Pisa sobre nervousness. todos os pecados. Step on Pisa excuses. sobre as desculpas. Step on Pisa sobre a negativity. negatividade. Step on blaming Pisa others. sobre todos os Step problemas. on it. Pisa, Step on it. pisa, Step pisa, on it. pisa, Step on it. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Aleluia. O seu olhar de Aleluia. graça nos atrai Aleluia. a redenção. Aleluia. Se a graça Aleluia. é o Aleluia. oceano, Então mergulhe estamos nesta graça. afogando. Mergulhe nesta graça. Mergulhe nesta graça. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu tenho tempo pra Aleluia. perder. Aleluia. Aleluia. Nós estamos em um ambiente de graça. Nós estamos em um ambiente de glória. Eu tenho certeza que Deus marcou esse culto para levantar muitas pessoas que estão caídas no chão. Foi pregado nesta manhã que na maior parte das vezes nós somos acostumados a colocar as nossas desculpas e falar que as coisas não dão certo por causa de outras pessoas. Você se lembra de Mefibosete? A culpa não era de Mefibosete, mas alguém derrubou Mefibosete no caminho e ele perdeu a mobilidade das suas pernas. Foi parar lá em Lodebar. Ninguém lembrava dele, ninguém sabia quem ele era, e a culpa nem era dele. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: em Lodebar que você foi abandonado, em que as pessoas te machucaram, te feriram, te humilharam, a palavra de Deus manda te dizer: o rei mandou chamar, o rei mandou chamar, o rei mandou chamar. E esta manhã Deus está dizendo: levanta, 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 levanta. O teu lugar não é no chão. Levanta, 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 levanta. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Deus vai te tomar pela mão hoje. Levanta da depressão, levanta da ansiedade, levanta desses problemas. Deus está dizendo: é tempo de levantar, é tempo de levantar, é tempo de levantar, é tempo de levantar. Levanta, igreja, levanta, igreja, levanta, igreja, levanta, igreja. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando nesse amor, vamos. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder o ressentimento quando penso Deixa o Espírito Santo te levantar nesta